Ontem, nesses últimos dias, nós temos falado sobre o quê? Nós temos falado sobre os 6 passos do controle emocional e a partir de ontem nós começamos a falar sobre as 10 emoções do poder. Aí ontem nós falamos sobre 2 emoções do poder, que foi o que? O desconforto e foi o medo, né? Hoje nós vamos buscar falar de mais emoções. E a primeira que eu quero falar é a mágoa. Exatamente. Esse sentimento que muitas vezes ficam aí em vocês, te atrapalhando e você não sabe. Se há uma emoção que parece dominar os relacionamentos humanos, tanto pessoais quanto profissionais, pode ter certeza que essa emoção é a mágoa. Exatamente. Os sentimentos de mágoa, gente, geralmente eles são gerados por um senso de perda. Exatamente. Quando a pessoa ela se sente magoada, isso acontece, sabe por quê? Porque são acostumados a descarregar essas emoções em outras pessoas. Precisamos aprender a escutar esses sinais de ação da mágoa. Lembra que eu estou falando com você sobre que toda emoção ela tem um sinal de ação. Significa dizer o quê? Que toda emoção que você sente, ela está te convidando para você agir. Mas você tem que agir de maneira correta para que você consiga suprir essa partezinha dentro de você que está tendo aquela determinada emoção. E você só vai controlar essa emoção quando você suprir o que ela realmente quer. Por isso que nós chamamos sinais de ação das emoções. Porque eu escuto o que aquela emoção quer e eu a executo, certo? Então acontece que, qual é a mensagem que a mágoa nos dá, hein, gente? Será que a mágoa ela tem uma mensagem para nos dar? Tem uma mensagem para nos dar. Ela transmite que a gente tem uma expectativa que foi frustrada. Exatamente. Quando é que a gente sente mágoa de alguém? Muitas pessoas pensam que a mágoa ela vem da raiva, mas na realidade é a raiva que vem da mágoa. Exatamente. Muitas vezes o sentimento surge quando alguém te promete alguma coisa e não cumpre. Por exemplo, alguém deu a sua palavra para você e não cumpriu aquela palavra. E como aquilo não estava dentro do que você imaginava, você começou a ficar magoado com aquela pessoa. Ou seja, você passa a perceber que você perdeu a intimidade com aquela pessoa. Talvez perdeu até a confiança naquela pessoa. E essa perda de confiança, ela passa a criar um sentimento de quê? De mágoa. Qual a solução, Robério? Beleza, eu já entendi que a mágoa ela é uma perca de uma intimidade, de uma confiança. Eu pensava que a pessoa ia fazer alguma coisa e ela não fez. E qual a solução que eu trago para isso? Bem, você tem que, primeira coisa que você tem que fazer, compreenda que na realidade você pode não ter percebido alguma coisa. Tipo, a pessoa realmente te deu a palavra dela? Realmente você esperava dela o que ela te prometeu para dar? Porque muitas vezes você tem uma falsa sensação de perda porque você teve uma falsa percepção de que ela ia te dar alguma coisa. Não é verdade? Por exemplo, vamos pegar os casos mais comuns, relacionamentos. Você tem lá um boy, né? Um crush, aí você começa a ficar com ele ou ficar com ela, aí você começa a colocar muita expectativa naquilo. Você começa a acreditar que aquela pessoa, ela está na mesma proporção do amor, do sentimento que nem você. Aí você começa a se entregar, você começa a se apaixonar, e a outra pessoa está indo tranquilamente nesse relacionamento, né? E aí muitas vezes você está completamente imerso dentro do relacionamento, e aquela outra pessoa está ali, tranquila. E aí quando você percebe que aquela pessoa não está tanto quanto imersiva naquele relacionamento quanto você, o que é que você passa a acreditar? Poxa, essa pessoa me enganou. Mas só que ela nunca chegou para você e disse para você criar expectativa.
Entendeu? E aí, a partir desse momento, quando você percebe que você perdeu essa confiança, você começa a ficar magoado com aquela pessoa. E o sinal que essa mágoa traz para você é um sinal de quê? É um sinal de ação que você tem que começar a perceber o quê? Começar a perceber que talvez você tenha que mudar a sua percepção. Será que a pessoa está tentando realmente ferir ou magoar você? Porque também é uma questão de... É uma consequência, né? Lembra quando eu falo que tudo que nós pensamos, ele se torna uma realidade. A partir do momento que aquela pessoa não cumpre com aquilo que ela te prometeu, que muitas vezes não promete, você que acreditou que ela prometeu, aí quando você perde essa confiança, o que é que acontece? Você acredita que aquela pessoa te traiu ou te deixou de lado e na realidade, não. Ou seja, talvez foi as suas próprias ações, a própria consequência daquilo que você acredita, que fez com que você acreditasse que aquela pessoa poderia, de alguma forma, trabalhar e lhe entregar alguma coisa. Então, gente, tire um momento para reavaliar a situação. Pergunte a si mesmo. Primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo quando você sente que está magoado com alguém. Houve mesmo uma perda? Nessa situação, houve mesmo uma perda? Ou só estou julgando a situação de forma precipitada ou com rigor excessivo? Porque muitas vezes nós somos muito duros com as pessoas. Muitas vezes, principalmente aquelas pessoas que são mais críticas, que são mais perfeccionistas, ela coloca um peso do relacionamento, né? Estamos falando de relacionamento, e aqui pode ser relacionamento social, amoroso, afetivo, né? Em cima daquela situação da pessoa que muitas vezes foi ela mesma que criou. Então comece a se questionar, realmente houve uma perda? Realmente a pessoa me prometeu o que eu achei que ela me prometeria? Ou será que eu estou julgando essa pessoa com rigor excessivo? A partir do momento que você faz essa pergunta para você mesmo, o que é que acontece? Você passa a quebrar o padrão do pensamento. Lembra, eu estou explicando isso aqui há vários dias. O padrão de pensamento, ele é um círculo. Quando você quebra esse círculo em algum ponto, você quebra aquele padrão de pensamento e você sai daquele ciclo emocional que você está sentindo. E uma das formas muito poderosas de você quebrar um ciclo emocional é através de perguntas. Por quê? Porque quando você está na emoção, você está no automático. A nossa emoção, ela é condicionada pelo nosso inconsciente. E ninguém tem consciência do inconsciente. Então o que é que acontece? Para eu sair do inconsciente, daquela avalanche emocional, quando eu começo a me questionar, quando eu começo a colocar em xeque o que eu estou sentindo, eu gero uma dúvida. E quando eu gero uma dúvida, aquele círculo emocional, ele para de fluir de maneira automática. Porque agora eu vou ter que pensar, peraí, realmente houve alguma coisa? Então eu saí daquele padrão emocional que eu estava pensando para passar a pensar se o que eu estava pensando realmente é verdade. Entendeu aí, gente? Como é a situação? Entenderam ou ficou complicado? Coloca aqui, entendi, tá explícito. Não, explica de novo, porque aí eu explico. Mas é assim que funciona. Uma terceira forma de você trabalhar essa questão emocional da mágoa é: você pode, em algum momento, comunicar de um jeito elegante e apropriado com aquela pessoa. Com a pessoa que você sentiu um sentimento de perda. Então você pode chegar para a pessoa e dizer assim: fulano, é o seguinte, no outro dia aconteceu aquilo lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu interpretei isso de uma maneira equivocada. Eu acabei interpretando isso como um sentimento de perda. Eu gostaria que você pudesse me esclarecer o que realmente aconteceu. Por quê? Pela simples mudança do seu estilo de se comunicar e pelo esclarecimento que a pessoa vai ter com você,
você descobrirá automaticamente que a frequência com que aquela mágoa desaparece, ela vai ser muito, muito rápida. Então, ter um bate-papo sincero, respeitoso com aquela pessoa, vai quebrar aquele ciclo emocional, porque eu acabei de te explicar. O ciclo emocional, ele acontece pelaquilo que você fica imaginando, que muitas vezes não é o que a outra pessoa está pensando de você. Ou muitas vezes por você ter julgado uma ação daquela pessoa sem olhar a vida pelos olhos daquela pessoa. Ou seja, a pessoa tomou uma determinada atitude que muitas vezes não tinha a menor intenção de lhe machucar, de lhe magoar, e aí você cria toda uma história dentro da sua cabeça, todo um julgamento dentro da sua cabeça, e a partir dali desenvolve uma mágoa profunda sobre aquela pessoa. Donde você poderia simplesmente chegar naquela pessoa e dizer: fulano, é o seguinte, ó, ontem aconteceu isso assim, dessa maneira, eu senti uma mágoa muito grande de você, porque eu estou sentindo uma sensação de perca, eu gostaria de fato que você me explicasse, me esclarecesse quais foram os motivos que te levaram a tomar essa atitude. Aí você vai parar de criar as coisas na sua cabeça e vai escutar diretamente da pessoa o que ela pode ter feito e por que ela fez, as razões dela. E aí, neste momento, você para de criar uma história e começa a trabalhar ciclando naquilo que a pessoa está te falando. Então, essas são as 3 formas de você trabalhar com a mágoa. O que acontece, gente, é que se a mágoa ela não for resolvida, muitas vezes ela é ampliada. E aí ela se transforma em uma outra emoção. E essa emoção é o quê? Uma raiva. Exatamente. A raiva, gente, ela inclui tudo aqui. Vamos falar dessa segunda emoção, da raiva. A raiva, eu estou falando desde aquela irritação leve até aquela propriamente gigante. Ressentimento, fúria, né? Pessoa que fica furiosa, gente. Aliás, o sentimento da fúria, ele é a raiva ao quadrado, a raiva ao cubo. Uma pessoa, quando ela está furiosa, inclusive eu até aconselho a você não usar essa palavra no seu cotidiano. Fúria. Por quê? Porque significa que você está com alto grau de raiva. E qual é a mensagem da raiva, né? Se toda emoção nos traz um sinal, qual é o sinal da raiva? Qual a mensagem que a raiva quer me passar? Olha só que interessante, gente. Para pensar comigo. Quando é que você sente raiva? Vamos pensar racionalmente. Pensa em todas as vezes que tu sentiu raiva. E sabe o que é que tinha de comum em todas as vezes que tu sentiu raiva? Eu vou te dizer aqui mesmo, sem muitos que estão aqui, eu conviver proximamente ou conhecer pessoalmente. Mas existe um princípio para a raiva acontecer. E sabe qual é esse princípio? É um princípio de que a pessoa na qual você sentiu raiva, ela quebrou uma norma sua, um padrão importante que você sustentava por toda a vida. Exatamente. De alguma forma, ela violou aquilo que você acreditava. Então vamos lá, você que é pai, você que é mãe, você vai me entender o que eu vou exemplificar agora. Quando que você tem raiva do seu filho? Quando você fala com ele alguma coisa e ele não atende. Aí você falou a primeira: menino, fica aqui, vai estudar. Olha, tá na hora de estudar. Ou seja, para você, como pai, como mãe, aquela hora é uma norma. Tem que estudar naquela hora. Quando o teu filho não faz aquilo que você acredita que é naquela hora, sabe o que é que acontece? Você fica com raiva. Entendeu? Que coisa interessante. Ou seja, você culpa as outras pessoas. Culpa não, porque culpa é outra emoção que nós vamos falar na frente. Mas de certa forma você cria uma raiva das outras pessoas porque elas não fazem aquilo que você quer na hora que você quer. Não é assim? Pois é. Entender o motivo que a sua raiva inicia é fundamental
para você entender a mensagem que ela quer te passar. Lá na frente do projeto dos Sementes do Sucesso, nós vamos falar mais sobre normas, sobre essa questão de alguém violar aquilo que você acredita. Mas por hora, fica com esse conceito que a raiva, ela chega até você quando alguém quebra alguma coisa que você acreditava muito fortemente. Então, por exemplo, você tem um relacionamento e alguém lhe trai. Provavelmente você vai ficar indignado. A emoção da indignação, ela tem a mistura de duas emoções primárias, que é o quê? A tristeza e a raiva. Toda vez que você se sentir com essas duas emoções juntas ao mesmo tempo, nós temos uma outra emoção aqui, que é a indignação. Então a indignação, ela tem um pé dentro da raiva. E essa raiva, esse pé dentro da raiva é por quê? É porque você acredita que para se ter um relacionamento duradouro, para se ter uma valorização pessoal, alguém não pode trair você. Tanto é assim que você deve conhecer pessoas que levam relacionamento aberto. Pessoas que namoram, ficam, enfim, né? Com outras pessoas e elas aceitam ser traídas e traem também. Não é verdade? Por quê? Porque dentro da cabeça dela, aquela norma do monogâmico não é tão forte. Então aqui foram dois exemplos que eu te trouxe para te fazer raciocinar aqui. Muitas vezes a raiva que você está sentindo, ela é provocada por você mesmo. Por incrível que pareça, gente, a raiva que você sente, ela foi provocada por uma condição de pensamento rígida que você se impôs. Se você flexibilizar teu pensamento, aquela raiva diminui. Por exemplo, se você chegar para o seu filho e disser, filho, senta aqui para fazer a tarefa agora, e ele não fizer, e você flexibilizar isso, dizer, tudo bem, não vai fazer, mas pode fazer 5 horas. Aquela raiva que você sente, ela vai passar. Porque agora aquela criança, ela não vai estar indo de frente, confrontando com aquele teu pensamento rígido. Entenderam? Entenderam o princípio, o que está por trás da raiva? Espero que sim. Coloca aqui, entendi, tá legal, é isso mesmo. Então agora vamos descobrir como é que eu posso solucionar, certo? A mensagem que essa raiva está me trazendo. A mensagem da raiva é essa. Que alguém está quebrando uma norma ou violando um padrão importante que eu sustento. Beleza. Como que eu resolvo isso? Vamos lá. Primeiro, compreender que pode ter interpretado de forma equivocada a situação que a sua raiva por aquela pessoa ter violado aquela situação. Foi basicamente o que eu acabei de falar. Ou seja, a sua raiva, ela está baseada no fato de quê? De que a pessoa não sabia o que é mais importante para você. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma atitude, mas ela não sabe qual é a sua norma inviolável. E aí ela faz algo com base naquilo que ela acredita. E aí você, por você achar que as coisas têm que ser da sua maneira, da sua forma, da forma como você acredita, você coloca na outra pessoa o peso dela saber o que você acha que é. Mas muitas vezes até, você nunca nem falou. Você acredita, você faz uma leitura mental que a pessoa deveria saber como você funciona. Mas espera aí, você nunca falou nada para ela sobre isso. Você nunca questionou, você nunca conviveu com ela sobre isso. E aí você coloca um peso dessa tua rigidez de pensamento em cima do comportamento da outra pessoa, achando que ela deveria ter o comportamento que você acredita que ela deveria ter. Entenderam? Então muda esse padrão. Coloque em xeque isso. Compreenda que mesmo que uma pessoa viole os seus padrões de pensamento,
Suas normas não necessariamente estão certas. Exatamente, elas não são a verdade. Apesar de todo o seu sentimento, né, de apego, todo o seu sentimento de respeito pelo que você pensa, quem disse que o teu filho tem que fazer a tarefa às 15 horas da tarde? Quem foi que falou isso para você? O que é que acontece se ele não fizer às 15 e fizer às 16? Será que vai implicar em alguma coisa na tua vida? Será que o mundo vai se acabar se ele não for seguir o teu padrão mental? Muito provavelmente não. Aí o que é que acontece? Você coloca essa rigidez de pensamento, faz teu filho ficar insatisfeito, você fica insatisfeita porque muitas vezes ele não vai querer fazer daquela hora, daquele jeito, daquela forma, e aí gera uma emoção destrutiva generalizada. Essa é a segunda forma. Questione se as suas normas são necessariamente as rainhas da verdade. O mundo é exatamente assim? Tem que ser do meu jeito, da minha forma? Entendeu? Terceira forma de você escutar e resolver a mensagem proveniente da raiva. Fazer para si uma pergunta mais fortalecedora. Exatamente. Eu já falei com vocês sobre perguntas fortalecedoras. Está lá no meu canal do YouTube. São 3 lives onde a gente disseca esse assunto de perguntas fortalecedoras. Então, quando você faz uma pergunta mais fortalecedora, mais ou menos assim, ó. A longo prazo, é verdade que essa pessoa realmente se importa comigo? Ou seja, você tira o teu foco daquele momento presente e leva isso por algo mais expansivo, para mais tempo. Poxa, será que realmente essa pessoa fez isso só pontualmente? De fato, ele não tem um histórico. Entendeu? Você começa a trazer uma leveza. Outra pergunta que eu já falei para vocês, que eu sempre me faço essa pergunta, eu posso te dizer que 90% das vezes o que eu posso aprender com isso? Eu estou sentindo uma emoção, eu estou em determinada situação e a pergunta é: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Quando você faz essa pergunta, o que é que acontece? Você interrompe o padrão da raiva. Por quê? Porque a raiva, ela tem uma energia destrutiva. Então, enquanto você está ciclando nessa energia destrutiva, o teu consciente não está trabalhando. Ou seja, quando você pergunta o que eu posso aprender com isso, você tem que tirar o foco da raiva e trazer o foco para o aprendizado. E as tuas emoções, elas estão o quê? Vinculadas ao que você foca. Então, como que você pode, por exemplo, mudar os teus padrões, né, de comunicação entre você e você mesmo? Se você está com raiva de alguma coisa, gente, mude a sua percepção. Talvez a pessoa não conhecesse realmente aquilo que você acredita, não conhecesse as suas normas. Ou então mude a sua forma, o seu procedimento. Talvez você tenha se comunicado de uma maneira diferente, de uma maneira deficitária com aquela pessoa que te causou raiva. Ou seja, o teu filho, ele tem que estudar às 15 horas, mas será que ele sabe a importância disso? Será que não faltou você como pai, como mãe, explicar para ele de maneira repetida? Não é só uma vez, não são só 2 vezes, não são só 3, é de maneira repetida. Como é que você aprendeu a escrever? Treinando. Como é que você aprendeu a tabuada? Você lembra? Repetindo. E por que é que você acha que você vai falar uma vez com o seu filho e ele vai aprender? Não, gente. Existe um processo de aprendizado. Então procure ser claro na sua comunicação com as pessoas com que você se relaciona. Porque você diminui esse gap de possíveis quebras de normas suas. Toda vez que quebrar uma norma sua, você vai cair dentro da raiva. É fato. É fato. Então, explicar para ela a importância dela fazer às 15 horas é de fundamental importância para que aquela criança dê um valor maior quando você disser para ela que ela tem que estudar em determinada hora. Ou seja, diga com a pessoa
com toda franqueza aquilo que realmente é importante para você. Para muitas pessoas, gente, a raiva ela é sistemática. Ou seja, o fracasso pode corresponder às suas próprias normas. Ou seja, a pessoa pode, apesar de ter as normas dela, alguém não seguir as normas delas e para elas isso leva o quê? A uma outra emoção. Emoção sabe de quê? De frustração. Exatamente. Frustração é a terceira emoção do poder. Muitas pessoas se sentem frustradas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, gente. A frustração, antes de eu te fazer a pergunta, a frustração ela vem por N caminhos. A qualquer momento a gente pode se sentir cercado por alguns bloqueios em nossa vida. Por exemplo, um esforço incessante em uma determinada coisa. Por exemplo, você está estudando para passar num concurso. Aí você passou 6 meses estudando. Você colocou a sua energia toda naqueles estudos. Aí você fez o primeiro concurso e você não passou. Naquele momento vem a frustração. O que é? A frustração, gente, é um sinal de que você acreditava que você poderia passar naquele concurso, mas você não passou. Ou seja, você só... Presta atenção nisso, hein, gente? Presta atenção para você aprender a lidar com a frustração e você vai ver a partir de hoje que a frustração é um dos melhores sentimentos que você pode sentir na vida. Sabia disso? Peraí, Robério, como é que pode? Aí eu vou repetir aqui, ó, olhando no teu olho. A frustração é uma das melhores emoções que você pode sentir na vida. Sabe por quê? Porque significa que você acreditava em você. Significa que você acreditava que você ia conseguir. Me diz uma coisa, tem alguém aqui nessa live que é frustrado por não ser astronauta? Não tem. E sabe por que não tem? Porque você nunca acreditou que você poderia ser um astronauta. Entendeu? Então o que acontece? Significa que o seu cérebro acredita que pode estar se saindo muito melhor do que foi. Ou seja, você só se sente frustrado daquilo que você acredita que você consegue. Ninguém se sente frustrado daquilo que nunca buscou, daquilo que nunca se preparou. Entenderam, gente, isso? A frustração é muito diferente do desapontamento. O desapontamento é uma emoção destrutiva, porque você acredita que não poderia de fato algum, certo? A frustração não. A frustração é uma emoção que ela aparece dizendo que existe algo na sua vida que você quer, mas que vai alcançar em algum momento. Em algum momento. Entendeu? Então a frustração, ela é um sinal de ação positiva. Significa que a solução para o problema está ao seu alcance. Exatamente. É um sinal positivo. Significa dizer para você que o que você fez até agora não funciona, que você precisa mudar o quê? A forma, a metodologia para você alcançar o teu objetivo. Então eu acabei de dar o exemplo aqui do concurso. Então você tinha uma forma de estudar. Vamos supor que você estudava 3 horas por dia. Você passou 1 ano estudando 3 horas por dia. Fez o primeiro concurso, não passou. Qual foi a emoção que apareceu? A frustração. Certo? Beleza. Isso é algo ruim? Não, é algo bom. Essa frustração está me dizendo o seguinte, olha, você estudar somente 3 horas por dia não foi suficiente. Vamos fazer o seguinte? Vamos mudar essa metodologia? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar 6 horas por dia? Talvez a gente aumentando esse procedimento de estudos, quando a gente chegar na outra prova de outro concurso, eu vou passar. Entenderam qual é o sinal de ação que a frustração te convida? É um sinal para você se tornar mais flexível. Para você
desenrijecer aquele teu bitolamento. Aqui a gente fala que é uma pessoa bitolada. O que é uma pessoa bitolada? Uma pessoa que não consegue olhar além do que está na frente dela. Você precisa ser mais flexível. E como a gente lidar com essa frustração? Gente, acabei de explicar e vamos aprofundar agora. Compreenda que a frustração é sua amiga. E procure novos meios de obter resultado. Como você pode tornar flexível o seu enfoque? Exatamente. Então presta atenção. Acabei de citar o exemplo do concurso. Ou seja, frustração, ela está vinculada à expectativa menos realidade. Frustração, F, é igual a expectativa E menos a realidade. Toda vez que essa expectativa ela é positiva, ela é muito acima, e essa realidade ela vem muito baixa, o que é que acontece? Você fica com a expectativa muito alta e a realidade é muito baixa. Quando isso acontece e essa diferença é negativa, nós temos uma frustração. Só que essa expectativa, gente, ela é vinculada às tuas ações. Não é não? Você aqui é frustrado porque não é astronauta? Não. Por quê? Porque você nunca... Exatamente. Gostei, Jean. Exatamente. Certo? Por que você não é frustrado por ser astronauta? Sabe por quê? Porque você nunca agiu em prol disso. Você nunca agiu em busca de ser astronauta. E como você nunca agiu em busca de ser astronauta, a sua expectativa aqui, esse Ezinho aqui, tá lá embaixo. Como ele tá lá embaixo, a tua realidade tá lá em cima. Então o que é que acontece? A tua realidade sempre se sobressai aquilo que você estava pensando nesse caso do astronauta. Então você não se sente frustrado. Não se sente frustrado. Agora, quando você estuda, quando você trabalha, quando você se dedica, quando você coloca muito amor no relacionamento, o que é que acontece? Você acaba criando uma expectativa muito grande, proveniente das suas ações. E quando isso não atende às suas expectativas, você se sente frustrado. Isso é algo ruim? Não. Você só tem que mudar a forma. Mudar aquelas ações para que você consiga alinhar com a tua realidade. Segunda forma de você lidar com a frustração. Obtenha algumas informações sobre a maneira como lidar com a situação. Encontre um modelo, alguém que tenha encontrado um meio de alcançar o que você deseja. Peça informações para esta pessoa sobre o modo eficaz de produzir o resultado que você deseja. Isso, dentro da programação neurolinguística, nós chamamos, sabe de quê? De modelagem. E o que é modelagem? É você trazer modelos de sucesso para a sua vida. Por exemplo, você estudava 3 horas por dia para passar num concurso. Fez a primeira prova do concurso, não passou. Veio a frustração. É inteligente você pensar assim, rapaz, tem alguém que eu conheço que passou em algum concurso? Ou que passou naquele concurso que eu quero? Conheço. Fulano de tal passou. Então, é natural, é inteligente você ir conversar com essa pessoa. Fulano, vem aqui. Fala um negócio pra mim. O que é que você fez para passar no concurso fulano de tal? Quantas horas você estudava? Você estudava as matérias todo dia, todas? Ou você tirava dias específicos para estudar determinadas matérias? Entenderam? Você vai começar a modelar aquela excelência que aquela pessoa teve naquela área. Entenderam? Por isso que é importante você trazer modelos de sucesso para a tua vida, para que você saiba fazer o que aquelas pessoas estavam fazendo para obter os resultados que elas obtiveram. Então imagina, você quer emagrecer, certo? Você quer emagrecer. Supor que você pesa 200 quilos. E aí você começa a fazer uma dieta. Só que aquela dieta que você começa a fazer, ela não te traz a contento.
Ela não fez você emagrecer quanto você gostaria. Você ficou com muita fome durante esse processo da dieta. Você se sacrificou demais. Ou seja, você teve muita ação. Sua expectativa aumentou. Mas na prática, aquilo não foi legal. O resultado que você obteve não foi o resultado que você esperava. O que é que acontece? Frustração. Então é inteligente você ir atrás de pessoas que já trilharam esse caminho. Vem cá, existe alguém que eu conheça que conseguiu emagrecer 20 quilos em um mês? Conheço. Fulano de tal conseguiu. Então é inteligente eu ir lá conversar com ele, se você tiver acesso a essa pessoa. Fulano, vem cá. Você conseguiu emagrecer 20 quilos, o que é que você fez? É porque fulano, olha, eu fiz isso e eu senti muita fome no processo. Eu me sacrifiquei demais e eu não cheguei no resultado. Você tem ideia de saber por que eu não consegui o resultado? Você poderia me ajudar me explicando o que é que você fez? Entendeu, gente? Toda vez que você obtém um exemplo de uma pessoa que já atingiu aquilo que você quer, certo? Aquilo que você quer, você pode ter atalhos. Você pode ter atalhos. E esses atalhos é conversando com essa pessoa. É buscando exatamente como que ela fez. O que ela fez. O que ela pensava. Essa é a segunda forma de você lidar com a frustração, tá? Terceiro, torne-se fascinado pelo que você pode aprender para ajudá-lo a controlar esse desafio. Não apenas hoje, mas também no futuro. De uma maneira que consuma bem pouco tempo ou energia e crie alegria para você. Muito provavelmente, se você quer atingir um objetivo na sua vida, certo? Esse objetivo deve fazer algum sentido para você. Algum sentido emocional, pessoal, certo? Deve fazer. Essa caminhada, ela deve ser gostosa. Existe um problema muito grande nas pessoas que elas perderam o amor pelo caminhar. Tem gente que olha o Instagram das outras pessoas, aí vê, nossa, fulano de tal tem sucesso, Beltrano de tal tem sucesso, eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano. E aí só mira o pódio daquelas pessoas, só mira o sucesso daquelas pessoas, mas não consegue entender o caminho que elas fizeram. O caminho que elas fizeram. E aí, por elas não apreciarem o caminho, elas também não apreciam o caminho delas. Ou seja, você tem uma história. Você mesmo, você. Exatamente. Você tem uma história. E essa história sua, e essa sua história, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada por você. Hashtag respeita a minha história, menino. Hashtag respeita a minha história. Por quê? Porque na sua história, ela é repleta de vitórias, ela é repleta de esforço, ela é repleta de dedicação. É sim. Por mais que você ainda, olha o modelo mental, por mais que você ainda não tenha conseguido chegar aonde você chegou, você está no caminhar. Você está em direção ao que você busca. Então, respeita a sua história, não desvaloriza o teu caminho. Olha, faz o seguinte, exercício de hoje para você fazer quando acabar essa live. Pensa quem você era há 5 anos atrás. Pensa onde você estava há 5 anos atrás, gente. Será que há 5 anos atrás, de hoje para 5 anos atrás, você imaginava estar onde você está hoje? Você imaginava ter conquistado o que você conquistou hoje? Eu imagino que muitos de vocês não. Ou seja, existe um modelo de você conquistar aquilo que você quer. Então, gente, não ignorem a tua história. E para que você consiga chegar onde você quer, você vai precisar aprender. Você vai precisar aprender. Por quê? Porque tudo que você não tem hoje
ela ocorre por tudo aquilo que você não aprendeu até agora. Porque se você já tivesse aprendido, você já teria. O sucesso, o dinheiro, aquele cargo, tudo. A tua vida dos sonhos. Se você já tivesse, se você já soubesse, você já teria. Se você não tem, é porque falta recursos em você. E aí a importância do autoconhecimento. E aí a importância de a gente estar aqui todas as manhãs conversando com vocês. Para quê? Para te mostrar que o caminhar desse processo, ele é repleto de quê? Ele é repleto de desafios, mas também é repleto de vitórias. E a partir do momento que alguém te pergunta, e aí fulano, como é que você tá? Acho que eu não tô bem não. Minha vida tá um caos, minha vida é muito ruim. Você tá ignorando, você tá menosprezando tudo aquilo que você tem. Toda a tua história. Então não faça mais isso. Não faça mais isso. A frustração que você está sentindo hoje, ela está te convidando para você evoluir, para você ser uma pessoa melhor. Então aceite esse sinal de ação e vá buscar ser melhor. Tire o foco do resultado final, gente. Gente, façam as coisas tirando o foco do resultado final. Quando você planta uma semente, certo? Imagine que loucura seria. Você sai hoje para plantar uma semente no seu jardim, amanhã você volta e tem uma árvore lá frondosa. É assim que funciona na natureza? Não, gente. A natureza, ela não age apressadamente. A natureza, ela age de maneira gradativa. E você tem que todos os dias regar aquela semente. Você acha que esse projeto, o nome chama Sementes do Sucesso, é por acaso? É não. Sabe por quê? Porque o sucesso que você tanto almeja, ele começa na plantação de uma semente. E essa semente, para gerar essa árvore frondosa, você vai precisar regar. Você vai precisar todos os dias se policiar, vai precisar todos os dias tirar o foco do seu negativo, você vai precisar todos os dias trabalhar o seu foco no positivo, vai saber ter que lidar melhor com as suas frustrações, com as suas raivas, com as suas tristezas. Isso é regar a semente do sucesso. É não se deixar abater pelas situações do dia a dia. Ou você acha que só você é que tem problema na vida? Você acha que só você é que está apreensivo com o futuro? Ou você acha que é só você que não está conseguindo enxergar uma saída para tudo que está acontecendo? Não, gente. Todas as pessoas, todas não, muitas pessoas, elas estão na mesma posição que você, com os mesmos pensamentos que você. Sabe qual é a diferença de muitas delas? Elas procuram trabalhar com as emoções a favor delas. Como a frustração, por exemplo. Como a frustração. A frustração, ela vai te convidar para algo positivo. Basta você entender isso. Tá certo, gente? Hoje nós falamos sobre essas 3 emoções, tá? Frustração, raiva e falamos também sobre a mágoa. Ontem nós falamos sobre mais 2 e nós vamos falar, são 10. Segunda-feira, quando volta o projeto Sementes do Sucesso, nós vamos falar também sobre as outras emoções. Gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu preciso muito do feedback de vocês. Que tipo de feedback, Roberto? Eu preciso saber se vocês estão gostando do projeto Sementes do Sucesso, se vocês estão fazendo os exercícios, se vocês têm dúvidas. Qualquer tipo de feedback que você tiver, coloca na caixinha de perguntas que eu estou fazendo. Por quê? Porque o feedback de vocês vai fazer com que eu melhore ainda mais esse projeto, certo? Esse projeto ele está só no começo, gente. Por incrível que pareça, tá? Nós vamos ampliar esse projeto para algo muito, muito maior. Mas eu preciso que vocês deem o feedback. Então, à medida que a gente for evoluindo, colocando os vídeos no Instagram, a gente for colocando as caixinhas de perguntas, participem. Por quê? Porque senão, ou eu estou explicando muito bem tudo isso,
ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, porque ninguém tem dúvida. Aliás, poucas pessoas têm dúvidas, poucas pessoas podem estar colocando em prática. Então participem mais, interajam mais aqui no meu Instagram, para que eu tenha esse feedback de vocês e através desse feedback eu possa melhorar cada vez mais o processo. E aí, o que é que acontece? Eu melhorando esse processo, todos nós vamos ganhar. Eu vou ganhar porque eu vou aprender mais. Vou aprender mais com você, eu vou aprender mais para estudar talvez aquilo que eu ainda não esteja tão aprimorado. E vocês vão ganhar porque eu vou repassar todo esse conteúdo. Tá bom? Então fica aí a pedida de vocês para que a gente possa realmente trabalhar esse processo. Ó, Robério, tá ajudando muito. Inclusive, resolvi um problema que estava se materializando. Obrigado. Que bom, cara. Ó, muito bom. Fico muito feliz realmente com esse tipo de feedback. Obrigado mesmo, viu, Diego? Muito obrigado. E é isso, gente. Quero agradecer a todos vocês, tá? Dizer que temos também um canal no Telegram. Se inscreve aí, tá no link da bio, tá bom? Feliz Páscoa para vocês, que possam ficar em casa, para que a gente possa voltar a se abraçar fisicamente o mais rápido possível, tá? Durante esse final de semana eu vou atualizar todo o YouTube com todos os vídeos do Sementes do Sucesso. Se é a primeira vez que você está aqui, não sabe muito bem o que é esse projeto, vai lá no meu canal do YouTube. Tá lá no link da bio que tem todos os episódios do Sementes do Sucesso explicando detalhadamente o que é este projeto, tá bom? E nos destaques também tem um resumo, enfim, tá bom? Então quero te agradecer, um grande abraço para vocês, feliz Páscoa, fiquem em casa e fiquem em casa, tá bom? Um grande abraço e tchau!